Salve Maria! Uma perigosa indicação para o STF. Vamos iniciar este vídeo recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma perigosa indicação para o Supremo Tribunal Federal. O nome de Jorge Messias, defensor do aborto tardio. Com a saída de Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula, no dia 20 de janeiro de 2025, anunciou o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, para substituí-lo no Supremo Tribunal Federal. Mas a indicação tem que passar pela sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois pelo plenário do Senado. A posição de Messias em relação ao aborto é muito clara. No dia 19 de junho de 2024, como advogado-geral da União, chamado a manifestar-se na DPF 1141, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 1141, promovida pelo partido PSOL, contra a resolução do CFM, que proibia a sistolia fetal em bebês viáveis, ele se manifestou, Messias, pela procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade da resolução número 2378 de 2024 do Conselho Federal de Medicina. Em outras palavras, ele se manifestou a favor do aborto acima de 22 semanas, quando a criança, para ser morta, precisa receber uma injeção de cloreto de potássio no coração para depois ser removida morta do útero materno. O procedimento, proibido pelo CFM e aprovado por Messias, como eu já falei, consiste em injetar uma solução de cloreto de potássio no coração de um bebê acima de 22 semanas, portanto, apto a sobreviver se retirado vivo, a fim de matá-lo, para só então expelir seu corpo morto. Tal prática se chama assistolia fetal e é proibida até na eutanásia de animais. A argumentação de Messias pode ser assim resumida. Letra A. O artigo 128, inciso 2º do Código Penal, declara que não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro. Letra B. Não se pune equivale a não é crime. Letra C. Não é crime equivale a é lícito. Letra D. É lícito equivale a deve ser favorecido pelo Estado. Letra E. Assim, o Estado tem o dever de favorecer o aborto quando a gravidez resulta de estupro. Como a lei não põe limites para o exercício do direito ao aborto, ele deve ser praticado durante os 9 meses de gestação, inclusive após as 22 semanas, quando o bebê, se removido, sobreviveria. Letra F.
ao impedir a assistolia fetal para matar o bebê acima de 22 semanas, o Conselho Federal de Medicina cerceou o direito de matar, previsto no Código Penal, e o direito à saúde, previsto pela Constituição. Logo, a resolução do CFM 2378/2024 é inconstitucional. Vamos ver os erros de Messias no seu parecer, na sua manifestação como advogado-geral da União. O primeiro erro está na letra B. A redação "não se pune" indica a exclusão da pena, não do crime. Não se pune não equivale a não é crime. O crime permanece, mas se ele já foi cometido, a lei não pune o criminoso por razões de política criminal. Em direito, isso se chama escusa absolutória. A lição é do grande desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Dipp. O artigo 181 do Código Penal contém outra hipótese de escusa absolutória. Ao isentar de pena o autor de crimes contra o patrimônio, por exemplo, o furto, quando a vítima é ascendente, descendente ou cônjuge do criminoso. Em tais casos, o furto permanece crime. Mas a lei não aplica a sanção penal por considerar que a família é capaz de resolver por si mesma a questão sem a intervenção da polícia. Portanto, o primeiro erro, dizer que não se pune, equivale a não é crime. O segundo erro está na letra C. Não é crime equivale a é lícito. Ainda que o aborto não fosse um crime tipificado pelo Código Penal, ele permaneceria sendo um ilícito por violar o direito do nascituro defendido pelas leis, entre elas o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Constituição, artigo 5º do Caput, e por tratados internacionais, entre eles o Pacto de São José da Costa Rica. Para uma conduta ser ilícita, basta que ela viole alguma lei. Para que ela seja crime, além de ilícita, ela tem que estar descrita e tipificada como crime pelo Código Penal. Então, é um erro dizer que não é crime, equivale a é lícito. O terceiro erro está na letra D. É lícito equivale a deve ser favorecido pelo Estado. Ainda que por absurdo o aborto fosse lícito, ou seja, existisse um verdadeiro direito de praticá-lo, seria a tarefa do Estado desencorajar e não favorecer a sua prática. De maneira semelhante, o Estado reconhece o direito de um cidadão brasileiro emigrar. Qualquer um de nós pode sair do país e fixar residência no estrangeiro, mas o Estado não favorece a imigração. O quarto erro está na letra E. Assim como a lei não põe limites para o exercício do direito ao aborto, ele deve ser praticado durante os 9 meses, inclusive no finalzinho da gestação, quando o neném está pronto para nascer e, se fosse retirado, ele sobreviveria. A lei não põe limites para o aborto justamente porque não se trata de um direito ao aborto, mas da não punição após o crime consumado. A escusa absolutória por não tornar lícito o crime não precisa de pôr limites para sua aplicação. Por exemplo, o filho que furta do pai fica isento de pena, artigo 181 do Código Penal. Já falamos sobre essa escusa absolutória. Seja o furto de R$1, seja o furto de 100 mil reais. De modo nenhum, porém, tal furto é legal. Assim, não existe aborto legal.
Existe uma exclusão da pena após o crime consumado, mas não a permissão prévia de cometê-lo. Porque não existe um direito ao aborto, o legislador não se preocupou em pôr limites, até 3 semanas, até 1 mês, até 6 meses, até 9 meses. O quinto erro está na letra F. O Código Penal não é código de direitos, mas de crimes. Todas as condutas elencadas lá, a menos que se diga expressamente o contrário, são condutas criminosas. Não há no Código Penal um direito de matar que pudesse ser violado pelo Conselho Federal de Medicina. Quanto ao direito à saúde, previsto pela Constituição, nada há que mais agrave a saúde física e mental da mulher vítima de estupro do que a provocação sucessiva de um aborto. É preciso destruir o mito acreditado e apregoado por Jorge Messias de que o aborto serve para, abre aspas, diminuir o imenso sofrimento da mulher, fecha aspas. A verdade, atestada pela nossa experiência de muitos casos, é que o bebê, após o nascimento, serve de uma autêntica e eficaz terapia para a violência sofrida. Mas, ainda que por mera hipótese houvesse uma gestante em tal situação que não desejasse ficar com o bebê, não faltariam casais esperando por adotá-lo nas filas de adoção dos nossos juizados da infância e da juventude. Vem à minha mente um caso real ocorrido em São José da Costa Rica, na capital, em que 2 jovens foram violentadas simultaneamente, as 2 engravidaram, o que não é comum de acontecer. Uma delas, induzida pelos médicos, resolveu fazer aborto e a outra não. Quando a que fez aborto encontrou a outra que não tinha feito aborto com a sua criança no colo, ficou com uma extrema inveja e arrependimento. Meses depois, quando aquela que não fez aborto foi visitar aquela que havia feito aborto, recebeu a notícia de que ela havia se suicidado. Estupro, aborto, suicídio, um remédio pior do que o outro. Para remediar o estupro, o aborto. Para remediar o aborto, o suicídio. De fato, uma criança quando nasce encanta a mãe. E se a mãe sofreu muito por ela, como é o caso de uma violência, o amor é maior. Esta é a grande realidade. A ideia de que o estupro vai fazer com que a mãe rejeite o rostinho do neném, que vai se lembrar da violência toda vez que olhar para ele, é uma lenda criada, fantasiada, né, colocada nos livros de direito penal, acreditada pelos estudantes de direito e propagada por aí. As pessoas aceitam sem demonstração. Mas a verdade é totalmente outra. Lula, que indicou Jorge Messias, percebe que talvez o seu nome não seja aprovado na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e no plenário do Senado. Um sinal disso foi não ter enviado ao Senado a mensagem escrita referente à indicação já publicada no Diário Oficial da União e amplamente anunciada. Diante dessa omissão grave e sem precedentes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, determinou o adiamento da sabatina. Então, a sabatina, que seria em dezembro, foi adiada e deve ocorrer em janeiro ou fevereiro deste ano. Enquanto isso, nós podemos telefonar para o Alô Senado 0800 061 2211
pedindo aos senadores que votem contra a indicação de Jorge Messias para ministro do STF. De fato, se o nome dele for aprovado, a DPF 1141, que até agora está com 2 votos empatados, um favorável e um contra, vai ter mais um voto favorável ao aborto. O aborto tardio, aborto acima de 22 semanas, aborto proibido por resolução do Conselho Federal de Medicina. Eu já liguei para o Alô Senado. É fácil gravar o número. 0800 é um número grátis, de descagem direta a cobrar, não é? 061 é o DDD de Brasília. 22 são 2 patinhos na lagoa. E 11 é a metade de 22. 0800 061 2211. Quando você liga, aparece uma voz dizendo Ouvidoria do Senado. Antigamente era Alô Senado, o canal de comunicação do cidadão. Mas é a mesma coisa. Eles vão pedir o seu nome, o seu endereço, começando pelo seu CEP, de onde você mora, vai fazer uma ficha sobre o seu e-mail, vai pedir a sua data de nascimento. Depois do seu cadastro pronto, que você precisa fazer apenas uma vez, depois é só confirmar os dados. Depois do seu cadastro pronto, você então dá a sua mensagem. Para onde é essa mensagem? Você diz ou para todos os senadores, ou então para os senadores da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Solicito às vossas excelências que votem contra a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Motivo: o indicado é favorável ao aborto tardio, isto é, acima de 22 semanas, quando a criança, para ser abortada, recebe uma injeção de cloreto de potássio no coração, prática esta chamada assistolia fetal, proibida até na eutanásia para animais. Você faz esta frase ou outra semelhante. O importante é dizer: vote contra a indicação de Jorge Messias para o STF. É gratuita a ligação, o atendimento costuma ser muito bom e a mensagem passa aos senadores e, se você permitir, ela passa a ser divulgada também nas mídias do Senado Federal. Ótimo? Muito bem. Então, não se esqueçam de ligar. Agora, eu vou dizer que nós estamos precisando de benfeitores que nos ajudem a pagar a nossa dívida de R$140 mil, dividida em 28 parcelas de 5 mil. Essa dívida é relativa a uma ação indenizatória movida pelos pais de uma criança chamada Giovana e que nós perdemos porque eles sofreram, teoricamente, por não terem podido abortar a filha, mas foram obrigados a dar à luz, a conviver com a criança depois do nascimento durante 1 hora, a enterrá-la, dar um nome para ela. Na opinião dos promotores da ação, eu causei um dano enorme para esse casal por ter, por meio de um habeas corpus por mim impetrado, obtido a não realização do aborto. E como eles não encontraram dinheiro em mim, resolveram executar o Provida, alegando que eu e o Provida éramos uma coisa só, o que é falso, né? Esse dinheiro, portanto, quem vai pagar é o Provida. E vocês podem ajudar-nos, porque nós devemos ter a cada mês, durante pelo menos 2 anos, um saldo de 5 mil cada mês, só para o pagamento dessa dívida judicial. E digo que você que está no Instagram, você vai sair de agora em diante, porque não vai mais dar tempo de falar com você, porque já está chegando 20 minutos.